Insiders em Moscou admitiram que mentem constantemente para Vladimir Putin sobre o que está acontecendo na linha de frente, para receber medalhas e prêmios. Quando Putin rejeitou facilmente a trégua de Natal e atacou cidades pacíficas ucranianas bem na noite de Natal, muitos no Ocidente se perguntaram por quê. Parece que o Ocidente pressionava. A situação em Kupiansk mostra que os avanços russos estão recuando e a economia da Rússia está tão superaquecida que o Banco Central não sabe mais como subir os juros. Bem, seria lógico fazer uma pausa para não perder os territórios já conquistados. Dizem que, se Putin tivesse parado lá uma semana atrás, poderia ter mantido, por exemplo, a ocupação de Kupiansk. Mas Moscou respondeu oficialmente à trégua de Natal. Não, o que há de errado? Uma investigação do Financial Times, na minha opinião, coloca tudo em seu devido lugar. A conclusão dessa publicação é bastante simples. Se alguém na Rússia pensa que Putin é um enxadrista que vê tudo no tabuleiro e move as peças habilidosamente, isso não é verdade. Segundo o Financial Times, informações confirmadas pela inteligência e pelo Kremlin. O presidente da Rússia vive na bolha mais cara e perigosa da história. Simplesmente não lhe contam a verdade. Seus generais Belousov e Gerasimov criaram para ele um sistema de pastas vitoriosas, trocando a realidade por gráficos convenientes. Hoje vamos analisar como Putin é enganado, quais números lhe mostram e por que essa bolha de mentiras existe. Essa é a principal razão pela qual a guerra em 2026 pode não terminar com aquele acordo de paz. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos no YouTube e eu ficarei muito grato a vocês por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o que o Financial Times está escrevendo hoje? Na investigação da publicação está claramente dito: o sistema de relatórios do Ministério da Defesa da Federação Russa se transformou em uma fábrica de notícias falsas. O esquema é simples. Em cada nível, do comandante de batalhão até o chefe do Estado-Maior, os números das perdas são maquiados e os oficiais russos empurram os soldados para ataques com um único objetivo: simplesmente fincar a bandeira russa. Registrar esse momento com um drone e enviar esse vídeo para a liderança superior como prova de que os russos avançaram na linha de frente. E não importa que, em minutos, esses soldados russos serão mortos por um drone ou pela infantaria ucraniana, e a bandeira será retirada. A ideia é usar esse vídeo para provar aos generais superiores que conquistamos algum território e por isso merecemos uma medalha. E o caso mais notório é a tomada de cidades fantasma pelo exército russo. Lembra das notícias sobre a tomada de Kupiansk? Pois é, agora até os correspondentes militares russos pró-Z estão chorando, simplesmente chorando. Kupiansk não foi capturada e está totalmente sob controle das forças armadas da Ucrânia, segundo o Financial Times. Putin recebeu um dossiê dizendo que Kupiansk já foi libertada. Naquele momento, os combates eram na zona industrial, pois a cidade já estava sob controle das forças armadas da Ucrânia. Mas o mensageiro que trouxera a notícia da retirada ao Kremlin não permanece por muito tempo. Os generais temem a ira, por isso não apenas presenteiam Putin com cidades em datas comemorativas sobre esse tema. O Instituto de Estudos da Guerra de Washington relatou que, em 24 de dezembro, um correspondente militar russo ligado ao Kremlin afirmou que as tropas russas já haviam perdido há muito tempo não só Kupiansk, mas também parte significativa de sua posição avançada, na margem oeste do rio Oskol, já que as tropas ucranianas reconquistaram posições diretamente ao norte e noroeste de Kupiansk, em Kondrashovka e Radkovka, assim como nos arredores de Mirovo. Além disso, esse mesmo correspondente militar admite que essas 3 localidades eram as únicas que as tropas russas realmente controlavam antes do início das contraofensivas ucranianas. Nas últimas semanas, apesar das declarações dos militares russos sobre o controle de 11 localidades nesta região, e agora os correspondentes militares russos hoje criticam o comando militar russo por exagerar os sucessos russos em Kupiansk e arredores, assim como por realocar prematuramente as reservas de Kupiansk, porque os russos sujos acreditaram tanto em si mesmos que, ao entrarem em Kupiansk, simplesmente retiraram as reservas. Sim, já conquistamos tudo. As forças armadas da Ucrânia não vão retomar essa cidade. Agora os correspondentes militares russos questionam como isso aconteceu.
Além disso, os correspondentes militares russos já estão dizendo abertamente que as tropas russas da 27ª Brigada Motorizada ficaram praticamente cercadas. No fim, até os russos reconheceram que, desde 11 de dezembro, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram 182 km² na região. Isso é na direção de Kupiansk, neste setor aqui, mas nos relatórios do Kremlin e do Ministério da Defesa da Federação Russa, Kupiansk ainda está sob controle dos russos. Além disso, Putin declarou que em Kupiansk há 3.500 soldados das Forças Armadas da Ucrânia cercados, e um dos generais russos recebeu ontem o título de Herói da Federação Russa pela tomada de Kupiansk. É nesses falsos relatos que a própria Rússia vive. Outro ponto é a destruição de equipamentos da OTAN. O Financial Times escreve que Putin foi informado sobre a perda de 80% de todo o equipamento ocidental pela Ucrânia. A maioria dos Abrams, Leopard e outros veículos danificados está sendo restaurada na Polônia e Alemanha e volta ao serviço. Mas nas pastas de Putin, o exército ucraniano já está desmilitarizado. Simplesmente 3 vezes, assim, em círculo, por exemplo, vou lembrar, durante a linha direta. No dia 19 de dezembro, Putin declarou que os russos destruíram cerca de 215 mil unidades de equipamento das Forças Armadas da Ucrânia. Pense bem nesse absurdo, 215 mil unidades de equipamento supostamente destruídas pelos russos. Eu não sei se existe essa quantidade nem mesmo em todo o OTAN. Mas o Financial Times vai mais fundo, o engano acontece não só na linha de frente, mas também na economia. Belousov, aliás, é economista, e a tarefa dele era colocar a Rússia em uma base militar. Ele fez isso, mas a que custo? Recentemente relataram ao Putin sobre o crescimento do produto interno bruto em 3,5% e sobre a suposta insubmergibilidade do rublo. O Financial Times cita fontes do Banco Central da Rússia e afirma que há pânico no sistema. A inflação real é 2 vezes maior do que a oficial. Generais e funcionários escondem do Putin que as fábricas de defesa estão operando principalmente até o limite do desgaste dos equipamentos, que não podem ser substituídos devido às sanções. E em algum momento toda essa máquina militar simplesmente vai parar e não conseguirá mais reiniciar. Segundo o Financial Times, dizem a Putin que o Ocidente está cansado e Trump vai bloquear tudo. Só mais um pouco de luta e com certeza venceremos. Ao mesmo tempo, a Ucrânia promove planos de paz com 20 pontos. Os Estados Unidos da América ainda prometem garantias e incentivos econômicos, e ninguém concorda radicalmente em reduzir as forças armadas da Ucrânia. E até mesmo em Washington concordaram que sim, 800 mil é um número adequado. Mas, como escreve o Financial Times, Kirill Dmitriev, que conversa com Vitkov, convenceu Vladimir Putin de que Trump certamente vai acabar com a OTAN. E só é preciso esperar um pouco. No final fica claro por que Putin rejeitou as iniciativas de paz de Trump. A mentira do círculo de Putin faz com que o próprio ditador Putin sinta que, com mais um esforço, tudo certamente vai desmoronar. Naquela mesma linha direta, Putin disse, sim, vemos que só falta mais um pouco e pronto. A Ucrânia certamente vai desmoronar. O Ocidente vai desmoronar. Tudo vai desmoronar. Mas é preciso entender que esse próximo esforço significa mais 100 mil cadáveres de russos. Agora vamos para o próximo ponto. Segundo o Financial Times, o destaque são as perdas. Putin declarou oficialmente que as perdas russas são mínimas e a proporção em relação às forças armadas da Ucrânia é de 1:10 a favor da Rússia. O próprio Putin afirmou que, segundo seus dados, a Ucrânia já perdeu quase 1,5 milhão de soldados. Ou seja, para ele, cerca de 150 mil russos morreram durante toda a guerra em grande escala. Mas, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra e a Inteligência Britânica, só em 2025 a Rússia perdeu cerca de 382 mil pessoas entre mortos e feridos só neste ano. O Instituto para o Estudo da Guerra calculou que, em 2025, a Rússia conquistou 4.669 km² do território ucraniano, ou seja, a Rússia perdeu 83 pessoas para cada quilômetro de terra conquistada. 83 pessoas. E, como escreve o Financial Times, os generais escondem esses números de Putin, espalhando-os por diferentes departamentos e ocultando a quantidade de desaparecidos. Putin tem certeza de que possui um recurso humano infinito, e é exatamente por isso que ele rejeitou tão facilmente essa trégua de Natal.
Na realidade dele, o exército da Federação Russa é como um rolo compressor de aço, que não sente dor e avança. Por fim, responderei: por que precisamos saber tudo isso? Bem, para que possamos entender que negociações, conversas com Putin hoje são conversas com uma pessoa que não enxerga a realidade, ele simplesmente não a vê. Qualquer proposta de Trump, Zelensky, Rutte, Macron e assim por diante se choca contra essa parede de relatórios vitoriosos de Gerasimov na cabeça de Putin. Kupiansky segue sob ocupação russa, e enquanto Putin acreditar nessa ocupação e no suposto colapso do Ocidente, infelizmente continuará enviando pessoas para a morte. Mas, enquanto isso, o Ocidente deve sufocar de vez a economia da Rússia, para que ela simplesmente, de forma inesperada para Putin, colapse de uma vez por todas. Não há outro caminho. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de curtir. Amigos, se este vídeo foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar o trabalho deste canal do YouTube com uma doação ou uma assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais, continuação.